Graças e paz, irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Essa palavra não está ao vivo, ela está gravada, ok? Nós subimos aí para estrear às 7, então não vai ter aquele espaço para comentários que vocês têm acostumado a utilizar, mas quero partilhar com vocês uma palavra que tem o tema Trancado com a minha família na quarentena, misericórdia ou glória a Deus, né? Então, nós estamos aí trancado, é claro que é uma palavra dura aí, mas quis usar no tema para chamar a atenção. Nós estamos em quarentena e com isso estamos tendo que viver e conviver um pouco mais com as nossas famílias. E alguns de nós, algumas famílias estão dizendo misericórdia, como está difícil, como estão difíceis esses dias. E outras famílias estão dizendo glória a Deus. É isso que diz o tema, né? Uma pergunta, né? Misericórdia ou glória a Deus? Eu vi um meme bem legal nesses dias que dizia: sem futebol e não podendo sair de casa, comecei a conversar com a minha esposa. Parece que ela é gente boa. Então, nós estamos vendo coisas assim, né? Que estão mostrando com clareza que precisamos, né? E estamos tendo tempo para nos relacionar. E nossos relacionamentos estão passando aí, alguns, né, por provas, por dificuldades, e acredito ser um raio-x aí da condição dos nossos relacionamentos. Estamos experimentando um convívio mais constante com a nossa família, e sem dúvidas esse relacionamento mais íntimo é um raio-x, um diagnóstico da condição da nossa família. O que nos define como cristãos é como vivemos e não apenas o que cremos. Isso é muito importante, principalmente no meio reformado. Nós, reformados, damos muita ênfase, apesar que eu não gosto de me colocar nesse grupo dos reformados, mas os reformados dão muita ênfase no que creem, e é importante, sim, mas nós devemos viver também, né? O que nos define é como vivemos e não apenas o que cremos. Algumas famílias estão se alegrando e dando glória a Deus. Outras, porém, estão vivendo um verdadeiro inferno nesse período de quarentena. Vi uma notícia que o número de divórcios em uma cidade chinesa foi recorde por causa da quarentena e parece ser uma tendência aí mundial. Casais perceberam que a situação do relacionamento, perceberam a real situação do relacionamento, pois saíram da sua rotina e foram obrigados a se relacionar. Vi outra notícia sobre o aumento da violência doméstica aqui no Brasil, que cresceu 30% no estado de São Paulo e 50% no estado do Rio de Janeiro, mas tem crescido aí no Brasil todo. Duras realidades de famílias destruídas dentro e fora da igreja. Não é só família que não é cristã, não. Não é só família que não frequenta uma igreja, apesar que frequentar uma igreja nesses dias não dá, né? Mas não são só famílias que não frequentam igrejas que estão destruídas, tem muita família destruída dentro das igrejas. Prova disso que o índice de divórcio dentro dos evangélicos, no meio dos evangélicos, tem crescido drasticamente. Muitos pastores têm se divorciado ultimamente. Nossos relacionamentos demonstram claramente quem nós somos, o quanto da imagem de Cristo realmente refletimos. Eu acredito, creio perfeitamente, creio claramente, entendo que o nosso egoísmo grita forte na hora do último bife lá no dia a dia da nossa casa. É na hora de que sobra aquele último bife na bandeja que a gente revela o nosso egoísmo. Se a gente pergunta se alguém quer, se a gente vai dividi-lo, fatiá-lo, ou se a gente pega correndo, coloca no prato e come tudo ele sem perguntar para que eu possa satisfazer o meu egoísmo. É uma bobagemzinha, é uma coisa simples, mas são evidências do nosso egoísmo. O nosso egoísmo na hora de lavar a louça, quem é que vai lavar a louça? Na hora da busca do copo de água, né? Quem é que busca o copo de água? A coberta, quem é que busca a coberta? Ainda não está no frio, né? Mas quando tiver, isso vai ser gritante, né? Os dois com frio na sala, ou os três, ou a família com frio na sala, quem é que levanta e vai buscar a coberta? A hora de ajudar nos cuidados da casa também, na limpeza da casa, um foge, né? Sempre tem aquele irmão, aquele filho, sempre tem aquele marido que foge
né, dos cuidados da casa, coisas simples do dia a dia, mas que geram conflitos terríveis e muitas vezes geram um verdadeiro inferno nos lares. Quando somos forçados, entre aspas, aí, a nos relacionar, feridas antigas são lembradas também e voltam a doer. Disputas antigas voltam ao jogo e não temos como fugir, pois estamos trancados, né? Trancados entre aspas, forçados aí a viver juntos. É comum fugirmos de pessoas complicadas. Isso é da nossa natureza humana. A gente foge de pessoas complicadas, assim como nós também fugimos de relacionamentos difíceis. Por isso que o índice de divórcio tem crescido. A gente foge, né? Nós humanos fugimos de relacionamentos difíceis. Corrigir e realinhar um relacionamento dá muito trabalho. Muitos preferem desistir. Mas eu creio que o método de Deus para trabalhar seus filhos é por meio de relacionamento. São os relacionamentos que nos trabalham. O discipulado de Jesus nada mais é que conviver com Ele, andar juntos. Ele dizia para os seus novos discípulos, ele dizia assim: tu vens e segue-me. Cada um que ele abordava, cada novo discípulo que ele abordava, ele chegava e dizia isso: tu vens e segue-me, ou seja, anda comigo, se relaciona comigo. Ou seja, a ferramenta de Deus para trabalhar o nosso caráter, para nos trabalhar a imagem de Jesus, nos gerar, né, nos transformar a imagem de Jesus, é por meio dos relacionamentos. Então, nós não podemos fugir dos relacionamentos. Eles são raio-x, diagnóstico da nossa situação, da situação da nossa família, do nosso cristianismo, de como de fato estamos vivendo para Cristo e por meio de Cristo. Tem um ditado que diz: ferro com ferro se afia. Acredito que o Senhor usa nossos relacionamentos para mostrar nossas fraquezas. E onde podemos melhorar, é claro que dependendo do seu Espírito e de sua graça. Nós, por meio dos relacionamentos, a outra pessoa fala coisas terríveis e muitas vezes duras sobre nós. Mas muitas vezes, na maioria delas, julgo eu, são verdadeiras. Áreas das nossas vidas que são fracas, que não se assemelham a Cristo ainda e precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas. Talvez você está pensando assim: esse irmão já está falando há algum tempo e não abriu um texto bíblico. Calma. Primeiro eu quero fazer uma boa introdução e depois nós vamos abrir alguns textos bíblicos e explicá-los, ok? Mas já estou citando aí coisas que têm bases bíblicas que você pode depois investigar na sua palavra, na palavra de Deus aí. Se o raio-x de sua família indicou muitos problemas nesse período de quarentena, vamos observar juntos alguns pilares bíblicos para a família, que sem eles qualquer família desmorona mesmo, cedo ou tarde. Aparentemente, ou pode ser que por um período, né, aparenta estar funcionando bem sem os princípios bíblicos sendo praticados, mas é só falsa aparência. Cedo ou tarde, se os pilares bíblicos não estiverem bem sustentados, claramente vividos e praticados, qualquer família desmorona. Talvez você diga: irmão, aqui em casa só glória a Deus. Essa palavra não precisa ouvir. Mentiroso, eu te digo. Porque se a gente olhar para as famílias bíblicas, a gente não vai ver nenhuma família perfeita, ainda que famílias bíblicas de Deus. Por exemplo, se a gente olhar para a família de Moisés, a gente vai ver um momento em que os seus irmãos tiveram um conflito terrível, ele, Miriam e Arão, ao ponto que Deus puniu, disciplinou Miriam com lepra por causa de ciúme e disputa entre esses irmãos. E note, era uma família maravilhosa, um pai crente, uma mãe crente, que pela fé estão lá na galeria da fé dos Hebreus, Hebreus 11, guardaram Moisés, né? Tinha um filho que era sumo sacerdote, outro filho, o maior líder de Israel depois, né, antes de Cristo, né, o maior líder de Israel até hoje, antes de Cristo. A irmã profetisa, ministra de louvor, uma família maravilhosa, olha que família extraordinária e problemática como qualquer família humana. Qualquer família humana. Se a gente olhar para outra família de Isaac, a gente vai ver com clareza a disputa entre mãe e pai, né, entre Isaac e Rebeca, por causa da preferência entre filhos.
Um gostava mais de um, o outro gostava mais do outro. Isso ficava claro na família, gerou conflito na família, disputa entre os filhos e culmina numa divisão familiar e ódio que perdura gerações entre os irmãos. O que diríamos da família de Davi, então? Estupro. Um filho estupra outra filha de Davi. Assassinato. O irmão vai lá e pune ele, mata ele. Disputas pela liderança do governo. Disputa entre os filhos pela liderança do governo com Davi, ao ponto que Davi tem até que fugir de um dos filhos. Não existe família humana perfeita. Por isso que eu gosto daquele filme, Shrek, se é assim que pronuncia, não sei, que demonstra o amor em meio à imperfeição. É um amor em meio a uma imperfeição. Claramente eles dão ênfase na imperfeição. Famílias humanas são imperfeitas, mas podemos viver amor, viver um amor profundo. Eu ia falar plenitude, mas não rola. Mas um amor profundo de Deus, né, que foi derramado em nossos corações. Esse amor pode se manifestar, esse amor ágape na nossa família, ainda que imperfeitas como são. E precisamos disso nas nossas casas, e somente a palavra de Deus vivida e praticada pode nos levar a isso. Para que a sua família mude, vocês precisam decidir quem será o líder da família. Para que a minha família mude, eu preciso decidir isso todos os dias. Quem é o verdadeiro líder da minha família? Para que a minha família cresça, se pareça mais com Jesus. Para que, ao invés de misericórdia, como está difícil, eu diga glória a Deus, como é gostoso, que tempo precioso de Deus conviver com minha família durante essa quarentena. Eu preciso decidir quem é o verdadeiro líder da minha família. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é muito conhecido. Josué confronta o povo ali. Josué convoca o povo a tomar uma decisão e diz: quem vai liderar a minha casa será o Senhor. Nós o serviremos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu que o líder da casa dele, ele já vivia essa vida, né? Mas ele deixa claro diante do povo a decisão dele. O Senhor é o verdadeiro líder da minha casa. Nenhum de nós. O verdadeiro líder da minha casa é o Senhor. Talvez você diga, esse texto não faz sentido para nós aqui no Brasil, né? Talvez você diga, esses deuses não fazem sentido mais, nosso país é cristão. Eu digo, é miseravelmente cristão. Olha os índices de violência crescendo, é um falso cristianismo, uma apostasia enorme que está reinando, imperando em nossa nação nos nossos dias. Isso sim. Os deuses que as famílias seguem hoje têm outros nomes, mas continuam sendo falsos deuses. Mamon, o dinheiro, é um deles. Famílias guiadas, norteadas somente pelo dinheiro. Famílias que buscam tudo na família é conquista, dinheiro, comprar, adquirir. Vivem por isso e para isso. Se alegram somente quando conseguem alguma coisa, mas uma alegria temporária, passageira, inútil. Porque é assim que ensina a palavra de Deus. E logo tem que comprar de novo, de novo e de novo. Outras famílias são guiadas por um homem autoritário, ignorante, o machismo, que ele quer prevalecer em tudo, mandar em tudo, e muitas vezes age com violência verbal e física para poder fazer com que esse Deus, né, o machismo aí, reine na sua casa. Mulheres também autoritárias, ignorantes e até violentas. Conheci um irmão que apanhava da sua esposa. Não é comum, mas conheci um irmão que apanhava da sua esposa, que acabou se divorciando por isso. Feministas, mulheres que querem governar sua família, dominar pela força seus maridos, dominar pela força tudo e todos, tomar todas as decisões. Feminismo, Deus desse século, um outro Deus nesse século. O egoísmo, cada um vivendo para si. O filho não se importa com o pai não se importa com o filho, a mãe não se importa com o marido, ninguém se importa com ninguém, todo mundo vivendo
guiando pelo seu próprio ventre, como diz a palavra de Deus, o Deus sendo o próprio ventre, guiando cada um a sua própria vida, não ligando para ninguém, não se importando com ninguém, não observando o sofrimento de ninguém, não ouvindo ninguém, não conversando com ninguém, não se relacionando com ninguém. Isso é o egoísmo. Por isso que todo mundo fica no celular, não consegue se relacionar mais com a família, porque o egoísmo é o Deus que está reinando nesse lar. O pensamento mundano é um outro Deus. Note que são ilustrações de deuses. Um outro Deus mundano dos nossos dias. A ideologia mundana desse pensamento reinando nos lares. A maneira de pensar conforme a mídia. Né, a ideologia de gênero, a maneira de cuidar dos filhos, ao invés de cuidar dos filhos à luz da palavra de Deus, como orienta a palavra de Deus, cuidam dos filhos como orienta a mídia, como orienta o pensamento mundano, a filosofia mundana. Essa filosofia mundana é diabólica. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que há no mundo. A Bíblia é muito clara de que tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Tome cuidado com o mundo. A Bíblia é muito clara que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Toma cuidado com esse conceito mundano. Interessante que algum desses termos, né, terminam com ismo, como as religiões também terminam com ismo. Cristianismo, islamismo, catolicismo, assim como egoísmo, feminismo, machismo, são religiões para alguns e norteiam a maneira de viver de muitos. Se você ainda não decidiu de que Jesus deve governar a sua casa, decida hoje quem será o líder da sua casa. Imploro que decida pelo Senhor Jesus. Eu imploro, como diz a palavra de Deus, nós imploramos, né? Somos embaixadores dele, imploramos, decidam por Jesus. Decidam hoje por Jesus. Se você tomou essa decisão, o obedeça. Tem muita gente que diz: Jesus que reina na minha casa, ele que guia na minha casa, ele que é o líder da minha casa. Então o obedeça. Você precisa colocar em prática os princípios da palavra de Deus na sua casa. Sua ordem de como deve funcionar uma família deve ser posta, seus mandamentos devem ser postos em prática e na íntegra, não parte deles. Ou você pensa que o seu método, seu próprio método, é melhor que o método de Deus? Deus estabeleceu um método, ele criou a família, ele criou o manual da família, como a família deve funcionar, como ela deve viver, que práticas ela deve ter. Não você, não eu. A nossa vontade não é boa, perfeita e agradável, é a dele que deve reinar em nossos lares. Quero lembrá-los de que alguns mandamentos do Senhor devem ser postos em prática na sua família nessa noite. Nada novo, nada que você que é crente há algum tempo não conheça, mas eu quero trazer à sua memória esses mandamentos da parte de Deus. Efésios 5, do 14 ao 21, esse trecho que vamos ler agora, ele fala do contexto entre cristãos, ele fala de um contexto geral, mas sem dúvida se aplica a uma família. Afinal, nossa família deve ser cristã. Então, o Efésios 1, do 14 ao 21, essa introdução que eu quero dar aí, né, à família, vai falar do relacionamento cristão de forma geral. Mas note como se aplicam as famílias também. Diz assim: por isso diz, para quem está aí dizendo misericórdia, para quem está vivendo um verdadeiro inferno nessa quarentena na família, por isso diz: desperta-te tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Veja como sua família está andando. Desperta-te, levanta-te dentre os mortos. Essa é a vida de incrédulos, de gente que está morto espiritualmente. Levanta-te, deixa Cristo esclarecer a sua mente, a maneira de viver. Observa como a sua família está andando, não como a nécios, loucos, mas como a sábios. E não é uma sabedoria humana, não é o seu método. Esse texto sabe a sabedoria divina, aquela sabedoria que Tiago falou, que o pastor José Papacídero ministrou esses dias naquele vídeo no IGTV do Instagram. É a sabedoria que provém de Deus, do Pai das Luzes, que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, escreve dizendo: pede a Ele, a Deus, que Ele dá. Ele não lança em rosto, Ele não dificulta nada, Ele dá deliberadamente. Peça a Deus
essa sabedoria para que você possa mudar a condição da sua família, se ela está aí vivendo confusão e conflitos frequentes. Se está vivendo conflitos também tópicos, né? Aqui e acolá, como a minha está vivendo, como eu e minha esposa passamos dificuldades alguns dias nessa quarentena, tivemos até probleminhas, discussões, né? Problema é uma maneira de aliviar, né? Discussões. Então, a única maneira de resolver esses problemas é pela sabedoria divina, sabedoria de Deus. Levanta-te, toma uma postura como alguém que é vivo espiritualmente, porque se você creu em Cristo, você tem o Espírito de Deus em você, e observe a maneira com que a sua família está andando, e como um sábio, segundo a sabedoria de Deus, tome atitudes. Primeira atitude, remindo o tempo, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Vivemos dias maus. Os dias são maus durante o ano todo, mas nós vivemos dias bem maus, né? Talvez a nossa nação nunca viveu dias tão maus, politicamente, financeiramente, em saúde, em tudo, tá um caos. Vivemos dias maus. Rema de novo, né? Não é para remar nada, não, né? Remindo o tempo, reduzindo o tempo, cuidando bem do tempo, zelando pelo tempo. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não seja louco, não seja insensato, não seja imprudente. Entenda qual é a vontade do Senhor para sua família. E não vos embriagueis com vinho. Tem crente que enche a cara, hein? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. É necessário o enchimento do Espírito. Isso é frequente. Não é algo que acontece em um culto, não. Não é uma manifestação espiritual que acontece num culto só, não. Enchei-vos do Espírito é um mandamento frequente. Devemos nos encher do Espírito o tempo todo para poder vencer essas dificuldades em nossos lares e ter uma família abençoada. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro no 19 ele está dizendo assim, o ambiente de vocês, o ambiente cristão, deve ter salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Em outras palavras, na sua casa deve ter abundante manifestação da palavra de Deus, sendo pregada, ouvida, ministrada, estudada, conversada, debatida entre os membros da família. Louvor, músicas que bíblicas, né? Porque hoje tem que escolher bem, bíblicas devem estar na sua casa constantemente, para que o Senhor reine de fato, para que a palavra dele seja lembrada o tempo todo, vivida o tempo todo, meditada o tempo todo, como a Bíblia diz, que devemos meditar na sua palavra todos os dias, o tempo todo. E com isso, e por meio disso, da prática da palavra de Deus, o nosso coração vai ser grato. E a gente vai ser grato por tudo que temos aí, que nós temos em nossas casas, por tudo que você tem aí na sua casa. E o 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Não tem que ter guerra, luta entre nós, dentro da nossa família, disputa. Um se sujeita ao outro e um cuida do outro, em amor. É claro que quando um se sujeita ao outro, nós vamos ler o restante do texto, tem uma ordem hierárquica que Deus estabeleceu na família. Mas o termo aí sujeitar é de que lavar a louça para a esposa é uma bênção, não é um problema. Fazer aquilo que a esposa faz, mas está cansada, é uma bênção, não é um problema. E vice-versa. Fazer aquilo que o marido faz é uma bênção, não é um problema. Sujeitando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, segundo a palavra de Deus. Também eu me sujeito à minha esposa quando ela está biblicamente correta. E ela deve sujeitar a mim quando eu estou biblicamente correto. É isso que a Bíblia está dizendo, no temor de Deus. Eu disse que não tem nenhuma família humana perfeita, isso é fato. Mas existe um modelo de família bíblico perfeito assim. Assim como existe um modelo de ser humano perfeito, Jesus Cristo, cujo qual nós devemos imitar e nos relacionar para a gente se tornar parecido, também existe um modelo bíblico de família perfeita, cuja qual nós devemos imitar
e conviver para a gente se tornar, como família, parecidos. E esse modelo é a Trindade. Não há na Trindade, nessa família divina, não há competição pela glória. Não há uma disputa quem é maior, quem é melhor, a quem a glória. Pelo contrário, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho glorifica o Espírito Santo. Ninguém retém a glória na Trindade. Por isso que a Bíblia diz que a glória pertence somente a Deus. Só Deus sabe como lidar com a glória sem se ensoberbecer. Extraordinário. Uma pessoa da Trindade quer servir a outra o tempo todo. Jesus disse o tempo todo aqui na terra que nada fazia de si mesmo, que estava fazendo para o Pai. E o Pai glorificava o Filho. E o Espírito Santo agindo para a glória de Jesus e agindo por Jesus. Uma pessoa da Trindade servindo a outra. Ninguém quer dominar ninguém. Não existe isso na Trindade. Não existe nenhuma força que quer dominar a outra. Eu sou maior que ti, quer dominar o outro. Não, são coiguais. Não há essa luta pelo domínio. E interessante, na família da Trindade eles decidem juntos. Decidem juntos. A Bíblia é clara com relação a isso. A Bíblia diz lá em Gênesis: vamos criar os homens conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos. Uma decisão da família da Trindade. Decidiram juntas as pessoas da Trindade. Depois, lá, para confundir as línguas em Babel, eia, desçamos. De novo, as pessoas da Trindade decidiram juntas a tomar uma atitude com relação àqueles seres humanos daquela época que estavam agindo contrária ao seu mandamento, contrária à sua palavra. Outra coisa clara na Trindade, eles trabalham juntos. Não há disputa entre eles, né, para que um trabalhe mais, o outro trabalhe menos. Não há preguiça. Preguiça é pecado entre eles, para que um trabalhe mais e o outro trabalhe menos, um monte no outro. Não existe isso na Trindade. Pelo contrário, eles trabalham juntos e com um único propósito. Presta atenção, trabalham juntos e com um único propósito. Não estão divididos. Não é uma família em que cada um tem seu próprio propósito. Cada um busca o seu próprio benefício. O egoísmo de forma nenhuma age na Trindade. Eles trabalham juntos e com um único propósito. Na salvação é extraordinário, isso fica claro. O Pai ensina a ir a Cristo, o Espírito Santo convence e Jesus acolhe como Salvador, perdoando, acolhendo. Isso é muito claro. As três pessoas da Trindade trabalhando juntas para a sua salvação, para a minha salvação. Efésios 5, 22 ao 33, já nesse trecho, vamos ler claramente sobre o papel do homem e da mulher. Não da importância de um ou do outro. Esse trecho de jeito nenhum quer dizer que o homem é mais importante que a mulher ou vice-versa, mas apenas o papel estabelecido por Deus, ou seja, a função, o trabalho de cada um estabelecido por Deus dentro da família. Diz assim, Efésios 5, 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como também ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, claramente, o texto está dizendo que as mulheres devem estar sujeitas aos seus maridos. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o cabeça do lar, o líder do lar, é o marido. Assim como Cristo é o líder da igreja, é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa, o marido é o cabeça do lar, é ele quem deve tomar as decisões. Você, marido, não pode terceirizar a decisão, empurrar para sua mulher. E além de tudo, tem marido covarde que empurra para a mulher, desculpe o termo covarde, duro, né? Mas como eu não sei com quem estou falando em específico, então, tranquilo. Que é covarde, ele empurra para a mulher, terceiriza para a mulher e depois que ela toma uma decisão que gera conflitos para a família, ele a culpa. Covarde. É a sua função tomar as decisões. É claro que a mulher deve estar sujeita ao seu marido nas decisões que estejam alinhadas com a palavra de Deus. É claro que também tem decisões que não diz, a Bíblia não diz, faça isso ou aquilo. Mas você deve estar sujeita ao seu marido e deixar com que ele tome a decisão.
porque a responsabilidade é dele. Deus deu a ele essa responsabilidade. É muito claro isso na Bíblia. Tal que a Bíblia diz que Adão trouxe o pecado para o mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e não por Eva. Ou seja, a culpa, Deus atribuiu a culpa a Adão, ao homem, porque era a função dele guardar, proteger e tomar as boas decisões. Foi ele que tomou a péssima decisão de ouvir ali a palavra do diabo, ao invés de ouvir a palavra de Deus. Mas foi ele também que sofreu claramente as consequências e o trato de Deus. Não que a mulher não sofreu, porque a mulher também decidiu pecar juntamente com Adão. Mas claramente Deus se dirige a Adão ali. Por um homem entrou o pecado no mundo. O homem é o cabeça da mulher. Cabe a ele protegê-la e decidir, proteger sua família e decidir por sua família, guardar sua família, instruir sua família na palavra de Deus, influenciar sua família a andar com Deus, para que Cristo de fato seja o líder dessa casa e reine nessa casa. O marido é só um instrumento para que Cristo reine. Ele deve usar a palavra de Deus para tomar todas as suas decisões. Ele é um mero instrumento para que Cristo reine na família. Depois diz assim aos maridos: vós maridos, 25, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, primeiro ponto, amem as suas mulheres. Nós devemos amar as nossas mulheres de uma forma tremenda, ao ponto de dar a nossa vida, nos entregar por nossas mulheres, por nossas esposas. Claro que uma esposa, como ensina a palavra de Deus. Devemos nos entregar por nossas esposas. E também, assim como Cristo santificou a sua igreja, nós devemos santificar a nossa esposa, purificando-a pela palavra, pela lavagem da água pela palavra. É a sua missão, marido, santificar a sua esposa, instruí-la na palavra de Deus, corrigi-la também em amor na palavra de Deus. Para apresentar, Jesus fez isso com a igreja, a si mesma, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, o seu próprio corpo. Antes o alimenta e o sustenta, como também o Senhor a igreja. Assim como Jesus sustenta a igreja, nós cuidamos do nosso corpo, comemos, bebemos, para poder ter uma vida saudável. É isso que o texto está dizendo. E se somos um com a nossa esposa, se formamos uma só carne, como ensina a palavra de Deus, e é isso que diz, e cremos assim, nós devemos cuidar da nossa esposa, amando ela como amamos a nós mesmos, como amamos o nosso próprio corpo, porque ela é o nosso próprio corpo. Devemos cuidar não só de nós, não só da nossa vida espiritual, não só da nossa vida emocional, não só dos cuidados do dia a dia da nossa vida. Devemos cuidar da nossa esposa, da nossa família. Essa é a função do marido. Esse amor que perdoa também é função do marido. Lembrando que Cristo amou a igreja enquanto nós ainda éramos pecadores. Lembrando que depois que os discípulos começaram a andar com Jesus, pecaram. E nós também, que andamos com Jesus, fomos salvos e perdoados por Ele, também pecamos. Mas isso não afeta o amor de Jesus por nós. Então o pecado da nossa esposa não pode afetar o nosso amor por ela. É isso que ensina a palavra de Deus. Ah, irmão, é difícil, mas é possível pelo poder do Espírito Santo. Difícil, mas é possível pelo poder do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. E no 33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie, respeite o marido. Reverencie o marido. É muito importante, queridos, o respeito da mulher pelo marido. E o do marido pela mulher também. De uma forma que ambos, um proteja o outro, um guarde o outro. E não falte com respeito, porque a falta do respeito gera guerras, contendas, conflitos e disputas. Efésios 6, do 1 ao 4, agora esse trecho vai se dirigir qual deve ser a conduta dos filhos, e também vai ensinar aos pais a não provocar a ira, não atrapalhar os filhos. Diz assim, versículo 1 ao 4, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor,
porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu creio claramente que os filhos que hoje desonram seus pais, que não os obedecem, que os maltratam, morrem cedo. É isso que diz a palavra de Deus. Quando eu vejo um filho rebelde, maltratando seus pais, maltratando seu pai, sua mãe, sendo ali um problema no meio da família, eu lembro desse texto. É um mandamento com promessa de vida longa, mas o contrário também é verdadeiro. Se você quer ter uma vida longa e feliz, e é um prazer, é delicioso honrar e obedecer aos pais, principalmente quando eles estão alinhados com a palavra de Deus, é claro. É delicioso, é muito gostoso. Faça isso, coloque isso em prática na tua vida. E honrar aos pais também é cuidar deles financeiramente. Viu? Tem filhos que não cuidam dos pais financeiramente. Filhos que estão com carro novo aí, estão comprando de tudo dentro da casa e os pais passando dificuldades. Os pais com dificuldades até no que comer. A Bíblia é muito clara com relação a isso. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus nega a fé. E aí, nesse texto diz claramente, principalmente da sua família, nega a fé e é pior que o incrédulo, é isso que a Bíblia diz. Então, se você não está honrando seus pais, cuidando deles, você nega a fé e é pior que o incrédulo diante de Deus. É assim que Deus te vê. Deus te vê como pior que o incrédulo. Honra os teus pais, cuide deles, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Primeiro, não provocar a ira. Tem pai que gosta de chatear o filho. Tem pai que acha que é legal, ele ri quando ele perturba o filho, quando ele atormenta o filho. Isso não glorifica a Deus de forma nenhuma. Nós devemos fazer com que os nossos filhos tenham vidas tranquilas, harmoniosas, e não ficar perturbando eles, não ficar despertando a ira deles, zombando deles. Criar-os na doutrina. Você pai, você mãe, tem que criar o seu filho na palavra de Deus, nos ensinos da palavra de Deus. E quando preciso, na admoestação do Senhor, admoestá-los, discipliná-los biblicamente. Tem muita gente ouvindo o mundo dizendo assim, não pode corrigir na varinha não. Isso é violência, é agressão. É agressão sim, quando machuca o filho. É agressão sim, crime na minha opinião, e pecado sem dúvida, quando você desconta a sua raiva no seu filho. Você deve estar com o fruto do Espírito, sendo domado pelo Espírito, em paz, quando for disciplinar o seu filho. Mas aí sim discipliná-lo com varinha, como ensina as Escrituras, em amor, corrigindo com carinho, com jeito, explicando para ele por que está corrigindo ele. Tem muito pai que não corrigiu o filho, agiu com displicência nessa área. Tem muito pai que está reclamando que o filho é rebelde hoje, mas nunca sentou para ensinar a palavra de Deus, nunca o disciplinou na palavra de Deus, nunca o corrigiu na palavra de Deus, não se importou com isso e hoje está reclamando que está rebelde. Se você não ensinou o seu filho no caminho, gosto de uma interpretação desse texto que diz durante o caminho, no caminho em que deve andar, durante o caminho que deve andar, hoje é difícil você cobrar dele, mas ainda dá para chegar nele e pedir perdão, chorar junto com ele e dizer para ele, rei filho, e agora começar a orientá-lo na palavra de Deus. Sempre tem tempo. Deus é um Deus de segundas, terceiras e quartas chances e quintas chances. Deus sempre dá muito tempo para nós. A Bíblia diz que ele é longânimo e espera, ele tarda a sua ira, esperando que a gente se arrependa. Deus é assim, Deus é gracioso, ele tarda a sua vinda, né? Pedro diz, esperando que os homens se arrependam. Deus é gracioso. A questão é, mas e se, sabendo desses pilares, nós como família falharmos? O que a gente faz? Aí tem um texto bom, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiro era aquele que cuidava da despensa, né, onde se guardava o alimento. E o texto está dizendo assim, que nós devemos usar desse dom que nós recebemos, a graça, porque nós temos graça em nós para dar, para dispensar, para entregar, e é uma graça multiforme de Deus. Então vamos distribuir e agir com graça. Somos despenseiros da graça.
Temos graça em nossa despensa espiritual. Graça é favor imerecido. Uma família muito rígida, que pune sempre, julga o tempo todo, é legalista e não é graciosa. Nós temos que ser uma família graciosa, porque dentro de uma família legalista, neste ambiente, ninguém consegue viver bem. Eu lembro de um pai que numa igreja que participei, quando um filho foi convidado para tocar bateria, ele usou disso para começar a abusar do seu filho emocionalmente. Ele disse, você vai tocar no louvor, você que faz isso, você que faz aquilo, você que faz aquilo outro. O pai desse menino, não estou falando nomes, então posso falar, era um legalista de mão cheia, que ora estava seguindo o Testemunho de Jeová, ora estava seguindo a Adventista, só não seguia de fato Jesus pela sua palavra. E perseguia seu filho, era um opressor do seu filho, um lar legalista, um lar de julgamento, um lar que punia, um homem rígido, e ele não vivia bem com seu pai. Ele tinha dificuldades de se relacionar com seu pai. Que a nossa família seja graciosa. Se toda a família tem a intenção de obedecer a palavra de Deus, mas se um de nós, eu, venho pecar e falhar, que a minha família me acolha com favor imerecido. E para acolher com favor imerecido, é necessário que haja perdão. E que haja esse perdão o tempo todo. Colossenses 3,13, para terminar aí o último texto, diz assim: suportando-vos, dando suporte uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, ou seja, de forma graciosa, sem esperar nada em troca, de forma imerecida, assim fazei vós também. Então, suporte aquele que falha, suporte aquele que erra, suporte aquele que peca, dê o suporte, cuide dele, perdoe ele, dê graça para ele. Que o Senhor os abençoe, que no nosso lar reine Cristo, ele seja o líder, por meio da sua palavra, e seja um lar gracioso, um verdadeiro pedacinho do céu. Que Deus te abençoe. Quero orar agora. Pai Santo, no nome santo do seu Filho Jesus Cristo, eu te peço, a Deus, que essa palavra quebre barreiras em famílias, Pai. Que essa palavra, tua palavra, entre profundamente em almas, transforme corações e mentes. Que todo conceito do mundo diabólico, todo conceito errado, contrário à tua palavra, caia por terra agora. Toda fortaleza mental seja destruída agora, todo sofisma, tudo aquilo que parece verdade, mas não é. A tua palavra é a verdade. Caia por terra agora. E que os seus conceitos, seus preceitos, seus mandamentos, suas fortes colunas, sejam colocadas em prática em cada família, em cada vida, que acolheram essa palavra no coração e decidiram: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai Santo, que nessas famílias sejam um ambiente de graça, tenha um ambiente de graça, de amor e de perdão. Que seja de fato, Pai, as nossas famílias, ainda que com conflitos, que imperfeitas, mas que sejam de fato um pedacinho do céu. No nome santo do seu Filho Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Deus os abençoe, queridos. Paz.